Olá, bom dia, né? Vamos começar aqui o nosso vídeo do dia, né? Falar um pouquinho aqui sobre bacias hidrográficas brasileiras e seu desenvolvimento e seu desafio para o desenvolvimento sustentável. Então, já vou colocar aqui, né, o meu pedido diário, né? Se você ainda não é inscrito no canal, né, se inscreva, que é importante para que o meu trabalho ele continue a crescer, né? Hoje nós estamos chegando a quase 450 inscritos, né? A meta é até o final do mês nós chegarmos a 500, né? O final do mês agora de março, eu sei que é uma meta para um canal artesanal. Ele é bem ambicioso, né? E, né, se você está assistindo meu vídeo, acho que esse vídeo ele é importante, né, para levar o conhecimento da geografia para o máximo de pessoas. Dê o seu like. Se você acha que esse conteúdo ele faz a diferença, você pode compartilhar com seus amigos ou inimigos, que é importante, né, levar consciência de como que nós juntos podemos fazer a diferença. Então, logo para a gente já comecei a falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da diferença, né? Então, falar um pouquinho aqui das bacias hidrográficas brasileiras, né? Os desafios das bacias hidrográficas brasileiras. Então, o Brasil é um país que ele concentra em seu território a maior reserva de água, né, do planeta, então, água doce. O Brasil, ele é o país que mais, né, ele concentra essas reservas hídricas, né? Então, o Brasil, ele tem esse papel fundamental dentro desse recurso tão importante, né, para o nosso dia a dia. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é o porquê que eu vou falar isso aqui para vocês, né? Então, dentro desse contexto, identificar as principais características das bacias hidrográficas brasileiras. Então, quais são essas principais bacias hidrográficas no Brasil? Então, quais são as suas principais funções, né? Suas principais contribuições para, a sociedade brasileira? Analisar as formas, né, de uso dessas bacias hidrográficas, né, a gestão e possíveis conflitos, né? O Brasil, né, como já diria um sociólogo brasileiro chamado Sérgio Buarque de Holanda, essa questão do o Brasil ele ser um cidadão cordial. Não cordial da questão de você ser gentil, mas de cordial de questão de coração, né? A questão de ser um cidadão passivo. Nós agimos muito com passionalidade, né? Então, essa questão de conflitos, né? Mesmo que muitas vezes a mídia ela não noticie, ela não denuncie esses conflitos, mas esses conflitos, dependendo da região, eles ocorrem e com uma certa frequência. Então, nós temos que pensar o uso, a gestão e possíveis conflitos pela água. Então, para nós iniciarmos aqui, então aí fica a primeira pergunta, né? Você já ouviu falar sobre conflitos por água no Brasil, né? Levando em consideração que o Brasil ele concentra em seu território 12% das reservas hídricas do planeta. Então, no meio do nosso país, né, nós temos um grande aquífero, um dos maiores aquíferos do planeta, que é o aquífero Guarani. Então, é uma reserva hídrica subterrânea que ela tem um papel fundamental. Então, entre 2005 até 2021, ocorreram um aumento de 481% de todos os conflitos ligados à questão do uso dos recursos hídricos. Então, esse conflito ele ocorre principalmente no Nordeste, no Norte e no Sudeste, onde estão relacionados a diversos fatores, como a construção de barragens hidrelétricas, né, mineração e o uso intensivo da água pelo agronegócio. Além disso, ocorre muita contaminação desses rios por conta da poluição industrial, a poluição, né, agrária, né, a questão do uso excessivo de pesticidas, né, de fertilizantes, e isso vai fazer com que ocorra a contaminação desses recursos hídricos. Então, com as mudanças climáticas, o uso intensivo, né, da água, nós sabemos que essa oferta desse recurso vai diminuindo, ele vai caindo com o passar do tempo, e esses conflitos, infelizmente, eles são inevitáveis, né? Levando em consideração que o Brasil ainda é um país
coronelista, né? Principalmente na região Nordeste, né? A questão do coronelismo, né? Que é um fator histórico do nosso país. Então, nós temos ainda grandes personagens que concentram uma grande quantidade de terra. E isso, querendo ou não, interfere muito, né, na questão dos recursos hídricos, né? Em todos os sentidos. Então, nós vamos começar aqui a falar das principais bacias hidrográficas, né? Cada bacia hidrográfica, ela merecia um capítulo individual, né? A bacia amazônica, da Prata, né? A Tocantins-Araguaia, mas vamos falar um pouquinho de cada bacia hidrográfica. Então, analisando um pouquinho mais, né? No último vídeo sobre as bacias hidrográficas no planeta, é, houve um erro, né? E esse erro tem a ver com a questão da maior bacia hidrográfica e em extensão. No caso, a maior bacia hidrográfica em extensão do planeta é a bacia hidrográfica amazônica. Né? Então, no caso, a bacia hidrográfica amazônica, ela tem a capacidade, juntando tudo, desde o rio principal até os seus afluentes, né, 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados estão no Brasil. Então, mais de dois terços, né, dessa bacia hidrográfica, ela pertence ao Brasil, levando em consideração que os principais afluentes, né, do Rio Amazonas, ele não nasce no Brasil, ele nasce no Equador, no Peru, na Colômbia, na Venezuela, na Bolívia, né? Então, esses rios, eles são fundamentais para manter o ecossistema na região, né? Principalmente por conta, né, do seu volume. O Amazonas hoje, o Rio Amazonas, ele é considerado o maior rio em extensão e na quantidade de água que existe no planeta, né? Então, nós temos que pensar quais são as principais, né, funções do Rio Amazonas. Primeiro, é sustentar a biodiversidade amazônica, que é algo incontestável. Então, a biodiversidade amazônica, ela só existe por conta dessa bacia hidrográfica e é um sistema ele se autonutre, né? Ele se autoalimenta. No caso, as chuvas presentes ali, né, naquela região, é o que alimenta, né, o Rio Amazonas. E o Rio Amazonas, ele alimenta da mesma forma a floresta amazônica, que tem aquele processo de evaporação, gerando o que nós chamamos de rios voadores. Então, quando nós, né, atacamos a floresta amazônica, querendo ou não, nós atacamos também esse sistema, né, de distribuição de água em todo o nosso território, né? Então, a bacia amazônica ele tem esse papel fundamental de manter a questão da biodiversidade, para a sociedade a questão do transporte em muitas comunidades ribeirinhas, né, que vivem à base da economia do rio, o Amazonas ele é fundamental para a questão de transporte, de chegada de produtos, de envio de produtos para outras regiões. Então, o Amazonas ele tem esse papel fundamental. Aí nós temos a bacia do Tocantins-Araguaia. Então, é a maior bacia hidrográfica exclusiva brasileira. Então, ela tem todos os seus afluentes e seu rio principal, né, no caso ali, né, nascendo no Brasil. Nós também podemos chamar, né, se nós formos levar em consideração a sua formação geográfica, né, a sua localização, nós podemos chamar o Tocantins-Araguaia que nem como a Mesopotâmia brasileira, né? Então, existe uma formação de uma sociedade muito dependente desses dois rios, ali porque ela vive na dependência daqueles dois rios, né? Então, no caso, o rio Tocantins e o rio Araguaia. Então, esses dois rios, eles são fundamentais, principalmente para a produção de energia elétrica, né? A energia hidroelétrica, principalmente na usina de Tucuruí, né? E para a navegação, então, muitos dos produtos, né, agropecuários que são produzidos ali na região, eles são escoados, né, por essa hidrovia, né, no caso dos rios, e também para a questão da produção. Então, o uso da água para a irrigação e para a produção, né, de gado, né, então para a criação do gado. Então, esses rios, eles são fundamentais. E é uma das regiões onde ocorrem os maiores conflitos por questões fundiárias, né, levando em consideração com a expansão fundiária do agronegócio. A bacia do São Francisco, né? Então, o São Francisco, ele é um dos maiores rios do Nordeste, né? Ele nasce no Sudeste, ele nasce ao norte de Minas Gerais
e ele tem um papel fundamental para a integração, né, do Nordeste. Ele também ganhou o apelido carinhoso do nordestino de Velho Chico. Ele é essencial para a irrigação, né, principalmente por conta da questão das obras iniciadas durante o governo Lula, depois pelo governo Dilma Rousseff, finalizado durante o governo, né, Bolsonaro, que é a questão, né, da transposição do Rio São Francisco. Então, o que quer dizer a transposição do Rio São Francisco? É você desviar um pouco do volume de água do Velho Chico, né, para áreas áridas. Então, no caso, né, o Velho Chico ele tem um papel fundamental para a produção de energia, para o transporte, para a irrigação, né, das principais lavouras. Tanto é que o Vale do São Francisco hoje ele é uma região muito importante para a produção vinícola, né? Então, por conta de que, por conta da quantidade de água, né, nós conseguimos fazer com que, né, as lavouras elas ocorram mais de uma vez durante o ano, né? Então, o solo também colabora para a produção vinícola. Então, o São Francisco, ele tem esse papel essencial, tanto é que o São Francisco, ele tem o título também de da integração regional. Então, ele integra, né, as regiões ali de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas. Então, esses três estados, esses quatro estados, eles são presenteados, né, pela presença do São Francisco, né? E o São Francisco, ele hoje em dia, ele pede socorro por conta dos maus tratos. E nós vamos falar um pouquinho mais para baixo. Bem, então a Bacia do Prata, né? A Bacia do Prata, ele corresponde a grandes rios como o Rio Paraná, o Rio Paraguai, o Rio Uruguai, né? E ele também ele tem um afluente muito importante que é o Rio Tietê. Então, o Rio Tietê, que nasce aqui, né, na Serra do Mar, né? Ele vai correndo para o interior, é um dos poucos rios que corre sentido interior, né? Então, é um dos rios que foram mais importantes, principalmente por conta da entrada dos bandeirantes para o interior, né? Só que esse rio, né, essa bacia hidrográfica que corresponde, né, à questão do Grande Plata, né, que na Argentina ele é conhecido como o Mar de la Plata, né? Então, essa bacia, ela tem um papel fundamental por conta da escoação, né, do ponto de ter o escoamento de produtos agrícolas, produtos, né, do interior do Brasil, principalmente da região do Centro-Oeste, né? Então, a região centro-oeste brasileira também, ela tem o uso, né, da bacia do Prata, principalmente para a questão do transporte, da irrigação, da produção de energia elétrica. Já citei isso, mas é importante ressaltar que entre o Paraguai e o Brasil, houve, durante a década de 70, um convênio entre os dois governos que construiu uma das maiores hidrelétricas, né, do mundo. Se eu não me engano, ele é a maior hidrelétrica da América Latina, que é, né, a hidrelétrica de Itaipu, né? É uma hidrelétrica que fornece a maior parte da energia aqui para o Sudeste, né? E essa bacia, ela é crucial, né? Tanto é que no final do século XIX, houve, a metade do século XIX, né? Houve um conflito ligado ao controle dessa bacia hidrográfica, que nós chamamos, né, puramente de Guerra do Paraguai. Então, a Guerra do Paraguai ela foi provocada por conta do controle dessa bacia hidrográfica, né? Então, o Paraguai ele precisava de uma saída para o oceano. O Paraguai ele não tem nenhuma saída hídrica, né? Nenhuma saída oceânica. Então, o Paraguai ele negociou com o governo brasileiro, com o governo argentino. Como não houve acordo, né? Então, houve a guerra, né, entre esses quatro países, no caso. O Paraguai, ele enfrentou o Brasil, o Uruguai e a Argentina, né? Nós podemos considerar que foi um dos maiores massacres populacionais da história da América Latina, onde em torno de mais de 70% da população masculina ativa, né, paraguaia foi morta durante esse conflito, né? Então, esse conflito é um exemplo, né, de como é que a nossa história ela é contada de uma forma não tão imparcial, né? Muitas vezes quando a gente fala o Brasil, ele conta a história de uma forma, o Paraguai ele conta a história de uma outra forma. Então, nesse caso, nós temos que pensar como é que essa bacia hidrográfica ela tem esse papel tão importante
né, para a formação do território brasileiro, para a formação da geopolítica do Cone Sul, né? Então, hoje é uma bacia hidrográfica fundamental, né, para todos esses estados, né, nacionais e também para os estados do Brasil. No caso, o São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e também para a Argentina, para o Paraguai, né, e para o Uruguai, né? Essa região tão importante, né, geopoliticamente falando. A bacia do Parnaíba, que é localizada no nordeste do Brasil, né? No caso ali, ele tem o seu principal rio é o rio Parnaíba, que ele se encontra no estado da Paraíba, né? No estado, né? Desculpa, no estado do Piauí, né? No caso, a principal bacia hidrográfica ela tem a função do abastecimento, né, humano para geração de energia e para a questão da irrigação agrícola, né? Então, a bacia, ela enfrenta muitos desafios, principalmente por conta da questão do desmatamento e da poluição, levando em consideração que o desmatamento, então, quando nós retiramos a cobertura vegetal de uma região, nós alteramos o ciclo da água. E isso, querendo ou não, vai prejudicar o próprio rio, né? A questão desse rio ele se alimentar, né? Por conta que a água ela protege a água ela surge, né? A água ela é protegida pela vegetação e a vegetação, né? Quando ela é retirada, ela diminui o fluxo de água, né? E principalmente a questão que nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre as matas ciliares. Bem, e a bacia do Atlântico, né, que ela se localiza desde lá do norte, noroeste, né, ou melhor, do nordeste do Paraná, e ele vem descendo até o Rio Grande do Sul. Então, um dos motivos de ocorrer, principalmente as enchentes, né, do ano passado, de 2024, no Rio Grande do Sul, ela está interligada sobre essa questão da bacia do Atlântico, né, que ela vai desde o nordeste, né, oriental, né, no caso, né, do Atlântico Nordeste, Ocidental. Então, ele vai do leste, do sudeste e do Atlântico Sul, né? Então, dentro dessa magnitude dessa bacia hidrográfica, ela é uma importante área de abastecimento urbano no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Ela tem um papel fundamental na economia daqueles estados, principalmente por conta da agricultura, da pesca, e ela abrange essa região sul, né, do território brasileiro, né? Então, o povoamento dessas regiões, ela foi muito atingida, foi muito, assim, incentivada, teve muito apoio a partir do uso dessas vias hídricas, né? O fornecimento de água, dos recursos que são, né, são proporcionados por esses rios, né? Por essa bacia hidrográfica. Então, nós vamos falar aqui dos impactos, né? Então, quais são os impactos na bacia hidrográficas, né? Então, a gente vai falar aqui no Brasil, né? Falar do nosso território, dos nossos problemas. Então, um dos principais é a questão da urbanização. Então, eu coloquei aqui uma imagem, né, da Marginal Tietê, que é uma das principais vias, né, vias de rodagem aqui do estado de São Paulo, né? Então, no caso, o rio Tietê ele foi alinhado, ele foi mutilado para que houvesse a construção, né, da marginal. E nesse caso, né, a urbanização ela tem diversos impactos negativos nas bacias hidrográficas, afetando tanto a qualidade quanto a quantidade de água disponível em regiões, né, que a gente vai discutir ponto a ponto, né? Gostaria muito de aprofundar muito, só que aí eu teria que ficar muito mais tempo aqui com vocês. Bem, então a principal, nós temos que pensar na poluição, né? Nós sabemos que a urbanização, ela aumenta a quantidade de poluentes contidas na água, né? Então, principalmente por conta do despejo de esgoto doméstico, resíduos industriais e lixo, que podem contaminar rios e lagos, prejudicando a quantidade de água e da saúde dos ecossistemas aquáticos. Então, nós temos, né, aqui em São Paulo, nós temos exemplos muito, assim, claros. A questão do descarte de lixo em locais onde não deveria ser descartados, né? Aqui, né, onde eu moro, né, eu moro na Vila Ré, né? A Vila Ré, ela tem
próximo aonde eu moro, tem um rio muito importante que é o Rio Franquinho, né? Que é onde corre uma via, né, urbana que nós conhecemos como Ticoatira. A Ticoatira, quando eu ando de bicicleta na ciclofaixa, é normal você ver que as margens do rio, né, porque o rio foi canalizado e onde foi plantado, né, teve um caso, né, de um morador aqui da região que construiu um parque linear, né, ali, né, em alguns momentos nós conseguimos ver o descarte de lixo ilegal, né, no caso de móveis, né, móveis, entre outros tipos né, de resíduos que prejudicam principalmente o escoamento da água, esses dejetos, né, esses resíduos sólidos, eles acabam caindo para o rio, além de quando eu vejo, né, moradores jogando sacolinhas de lixo dentro do rio, né? Então, esses dias eu falei uma coisa na sala de aula que os meus estudantes ficaram meio chocados, mas é mais ou menos assim, você tem que encarar a responsabilidade. Se você joga uma sacolinha no rio, isso quer dizer que essa sacolinha no rio ele vai para algum lugar, né? E muitas vezes é aquela sacolinha que pode provocar a enchente da casa de alguém, né? Então, eu jogo o meu problema que está na minha casa, que é o lixo, e esse lixo ele vai acabar afetando uma outra pessoa, né? Então, isso é um problema, né, que pode gerar, né, muitos problemas, principalmente prejudicando a saúde, né, da comunidade. E a urbanização, ela também aumenta a presença de produtos químicos, como pesticidas, fertilizantes, produtos de limpeza, que podem transportar, né, que é transportado pelas águas pluviais até os corpos de água, né? No caso, né, nós estamos falando aqui, né, de pesticidas e produtos químicos, né? Então, a cidade de São Paulo, ela tem um sistema, né, de produção de alimentos ao redor da cidade, que lá durante a década de 80 eu ouvia muito falar né, de cinturão verde. Então, cinturão verde, cidades como Mogi das Cruzes, Suzano, né, que fica à margem do Rio Tietê, essas cidades, elas eram muito importantes para a produção de legumes, de hortaliças. Então, essas pequenas propriedades é que produziam um alimento que chegava até a cidade. Só que para que esse alimento ele seja produzido, também tem que pensar nos recursos químicos que são utilizados para que aquela planta ela se desenvolva. No caso de fertilizantes, produtos químicos, e esses produtos, quando eles são usados de uma forma indiscriminada, quando ocorrem as chuvas, essa água pluvial, ela vai acabar lavando o solo e levando esses produtos para dentro dos rios. E esses rios, eles vão levar esses produtos até lagos, entre reservatórios de água, né? No caso, né, esse fertilizante, esses produtos químicos, né, até o nosso próprio esgoto, ele é uma fonte de matéria orgânica muito forte, e os micro-organismos que vivem na água, eles vão se alimentar desses recursos, né, desse matéria orgânico, e produzindo, né, vai se reproduzir de uma forma descontrolada, diminuindo, né, a qualidade da água, né, diminuindo, né, a vida aquática, peixes, entre outras coisas. Não é à toa que o Rio Tietê, principalmente quando ele passa dentro da cidade de São Paulo, ele é considerado um rio morto, né? Por conta que não há vida, não há oxigênio, né, nesse rio. E isso, né, é uma pena, né? Levar em consideração o potencial do rio Tietê para a cidade de São Paulo, né? Como o rio Pinheiros, entre outros rios. Bem, a impermeabilização do solo, então, uma coisa que aconteceu muito desde as reformas lá da década de 20, década de 30, a construção das marginais, nós impermeabilizamos o solo, nós canalizamos os rios, nós impermeabilizamos o solo, então o solo hoje ele não tem a capacidade de infiltrar essa água, né, quando ocorre as chuvas, nós invadimos também, né, as áreas de várzea. Então, isso vai fazer com que a cidade ela não tenha capacidade de escoar a água, de absorver essa água. E essa água, querendo ou não, ela vai inundar, ela vai se acumular em locais onde ela não deveria, né, acumular. E isso vai gerar um problema, né, principalmente por várias questões, questão social, né, que as pessoas elas vão perder os seus recursos, vão perder suas moradias. A questão da saúde pública, né? Então,
o surgimento de doenças ligadas a esse período de inundação, como a leptospirose, entre outras doenças, e a questão ambiental, né? Então, a destruição de ecossistemas, a recarga do aquífero. Então, se a água ela não absorve, ela não é absorvida pelo solo, o aquífero que nós tanto falamos aqui, né? Eu falei um pouquinho do aquífero Guarani. O aquífero Guarani ele não é alimentado, então ele vai minguando com o passar do tempo porque nós estamos extraindo a água, né? Então, a água do aquífero, ela não é infinita, né? Esse é um dos problemas que nós, seres humanos, nós temos. Nós acreditamos que todos os recursos existentes no planeta, eles são infinitos, e eles não são infinitos, né? Vai chegar um certo momento que esses recursos, eles vão acabar, né? Eles vão se exaurir, eles vão terminar, e não vai ter o que fazer, né? Então, a questão do uso consciente. Então, se nós impermeabilizamos o solo, isso vai gerar consequências, né? Então, os aquíferos, eles vão minguando. Daqui a pouco, as nascentes dos rios não vão ter mais água, né? Por quê? Porque os aquíferos vão deixar de existir. Aí nós temos o desmatamento e a remoção das matas, né? Então aqui nós temos uma imagem da Avenida Aricanduva, né? Então a Avenida Aricanduva, para não ficar só batendo ali na Marginal Tietê, a Avenida Aricanduva também é um ponto em São Paulo que sofre uma grande quantidade de inundações, né? No caso, né? Por conta da impermeabilização e também por conta da remoção da mata nativa, né, incluindo a mata ciliar, que protege as margens dos rios. Então, sem essa vegetação, nós temos o aumento da erosão do solo, nós temos a sedimentação dos corpos de água, que afeta a qualidade da água e a quantidade da água, né? Então, nesse caso, né, aí da Avenida Aricanduva, né, nós temos vários piscinões, né? Então, piscinão, o que é o famoso piscinão? Né? A prefeitura, ela pega um território, ela desapropria um território, né, um terreno, e ele vai criar literalmente uma piscina, um reservatório de água que quando chove e o rio ele ultrapassa a sua margem, essa região ela vai ser usada para que essa água que vai exceder, né, que está a mais no curso de água, ela vai para dentro desse piscinão. Só que nós estamos falando das mudanças climáticas e esses episódios, né, de chuvas tão expressivas, ela está se tornando cada vez mais corriqueira. Então, esses piscinões, eles não estão dando mais conta, né? Eles não dão mais conta. E isso, de uma certa forma ou de outra, né, vai fazer com que nós tenhamos que fazer outras soluções. Só que a cidade de São Paulo hoje, né, é uma cidade que cresceu de uma forma desordenada, de uma forma sem planejamento, e isso, querendo ou não, né, isso dificulta medidas de mitigação desses problemas, né, e diminuir os seus impactos. E isso, né? Sem falar em outros rios, né? Por conta, vou dar um exemplo aqui do São Francisco, né? Quando você desmata as margens dos rios, com as chuvas que ocorrem, quando a água ela entra para dentro do rio, né? Se não existe uma mata ciliar, vai correr, além da água, vai correr sedimentos. O que é sedimentos? A terra, né? A terra que deveria estar ali contida pela mata ciliar na margem do rio, vai acabar dentro do rio. Isso vai criar o que nós chamamos de assoreamento, né? Assoreamento do rio, né? Que essa margem ela será invadida por sedimentos, né? Gerando esse processo de diminuição da quantidade de água, da qualidade de água, diminuindo a biodiversidade aquática. Então, é um círculo vicioso. Então, eu faço uma coisa que vai afetar uma, que vai, né, afetando outras. É que nem aquela musiquinha infantil da velha afiar, né? Então, tava a velha ali a afiar, né? Veio uma mosca ali perturbar. Então, isso é algo que acontece também na natureza, né? Então, você tira a mata ciliar, né? Essa mata ciliar, ela vai deixar de proteger a margem do rio com a chuva, né, a água vai levar o solo que deveria estar ali contido pela mata ciliar e vai assorear o rio. Então, tudo vai levar, né, a um círculo vicioso. E a alteração do ciclo de água, né? A gente sabe que sem a urbanização, ele altera os padrões de evaporação, de infiltração e de escoamento da água.
Então, isso pode levar às mudanças, né, no regime do fluxo dos rios, afetando a disponibilidade de água durante difíceis, né, épocas diferentes, né, do ano. Então, esse vídeo aqui, ele está sendo gravado exatamente no dia 20 de março, né, que é um vídeo que nós vamos falar sobre a questão do outono, né? O outono, ele vai alterar o ciclo da água aqui em São Paulo, né? Até há 10, 15 anos atrás, nós falávamos, né, das águas de março, né? Até que virou um clássico, né, da música popular brasileira, né, do Tom Jobim e a Elis Regina, né, que é as águas de março fechando o verão, né? Hoje essas águas de março não são tão expressivas, né? Isso dificulta a questão, principalmente a questão da evaporação, da infiltração da água. Então, nós estamos alterando esse ciclo da água. E isso, querendo ou não, vai afetar o regime das águas, vai afetar a disponibilidade de água que nós poderíamos usar. Então, essa imagem aqui é uma imagem que chocou, né, o estado de São Paulo até os dias de hoje, né, que é quando em 2015, nós tivemos uma crise hídrica muito severa no estado de São Paulo, né, aqui na cidade de São Paulo. Tanto é que nós chegamos a usar o resíduo, né, a reserva, né, que nós chamamos, né, de, agora me fugiu o nome, mas é alguma coisa morto, né, então acho que é reservatório morto, alguma coisa assim, né? Depois eu retifico isso aqui, né? Então, nesse caso, né, a questão, né, desse fluxo de água. Então, isso não alimenta os nossos reservatórios, o nosso reservatório não vai ter água e quem vai sofrer é a própria população, né? Porque a população, ela vai ficar sem os recursos hídricos que ela precisa para se manter viva, né? A água é um elemento essencial. Aí nós temos o aumento da demanda, né? Então, o crescimento urbano, quanto mais pessoas vivendo juntas, existe uma demanda de recursos e de serviços públicos, né? A cidade de São Paulo, pelo novo, né, modelo de construções, nós estamos tendo uma adensidade demográfica muito grande, uma intensidade, né? Nós estamos concentrando um número muito grande de pessoas vivendo em um território menor, né? A Vila Ré é um exemplo, né, de construções de prédios, né? Então, o adensamento demográfico ele vai causar um aumento de consumo de água, né? Então, a concentração cada vez maior de pessoas vivendo em uma região faz com que essas pessoas elas consumam mais água, né? E isso, né, principalmente a partir, né, também da necessidade industrial e da necessidade industrial, né? Industrial e agrícola, né? Então, aquilo que eu falei alguns vídeos atrás, a questão da água virtual, né? Então, quanto de água eu preciso gastar para que eu produza um quilo de carne, um queijo, um presunto, né, 1 quilo de presunto. Então, quanto de água eu vou precisar, eu vou usar, eu vou consumir para produzir isso? Então, depois a gente vai falar da agricultura, mas a questão da água, nós temos que pensar sobre essa demanda doméstica, industrial e agrícola, né? E a exploração desses recursos de uma forma predatória, como nós seres humanos estamos explorando, uma hora vai ser cobrado o preço. E não vai demorar muito, né? A questão não vai, né? Logo, logo nós teremos que dar uma resposta. Ou nós alteramos o nosso estilo de vida, ou nós deixaremos né, de existir. Então, se a gente quiser realmente ter um futuro, né, das futuras gerações, o sustentável, né, não pensar em futuros apocalípticos, né? Então, é interessante a gente cuidar do nosso planeta hoje. E, né, como eu havia falado para vocês, a agricultura. Então, a agricultura, o agropecuário, né, a questão do agro, ele é um dos maiores consumidores de água, né? A atividade agropecuária, ela exige, para que ocorra essa produção, existe uma exigência de uma quantidade imensa de água. E nós, né, como um dos maiores produtores agrícola do planeta, nós estamos usando o nosso recurso hídrico de uma forma, assim, extremamente predatória, né? E como nós já estamos sentindo, né, com as questões dos eventos extremos, né, a natureza já está cobrando o seu preço, né? E isso é algo, né, sem precedentes, né? Nunca aconteceu antes. Então, o agro, né, a agricultura, ela está afetando principalmente a qualidade da água, tanto a quantidade de água disponível, né, para o uso humano.
Então, aqui nós temos o uso intensivo da água, né? Então, como eu havia falado para vocês, então, a agricultura é uma atividade que mais consome água, especialmente na região que depende de irrigação, né? Então, a irrigação, ela é feita de uma forma intensa, né? A produção de soja exige uma quantidade de água muito grande, né? Quando não chove, então, vamos fazer a irrigação. E isso, né? No caso, a irrigação, quando ela ocorre de uma forma assim não controlada, isso pode levar à superevaporação da água, né? Então, a questão da superexploração, ela reduz a disponibilidade de água para outros usos, afetando o equilíbrio dos ecossistemas. Então, a gente está vendo muito isso no Pantanal. O Pantanal, como é uma região de planícies sedimentares, né? O Pantanal a maior planície, né? É a maior planície alagada do planeta, né? Então, o Pantanal, que nós estamos vendo que a região centro-oeste, ela está sendo invadida pela produção agrícola, né? Principalmente Mato Grosso do Sul, né? Pela criação de gado e pela produção de soja, né? Então, o uso da água de uma forma excessiva, ela está levando, né, a afetar o equilíbrio do ecossistema, né? Então, as queimadas, que muitas vezes elas ocorrem de forma criminosa. Então, eu vou atear fogo na mata para que essa mata ela deixe de existir. Eu vou fingir demência, vou falar, oh, não, é que isso aconteceu por formas naturais, isso acontece todo ano. Não, né? Às vezes, muitas vezes, isso aí é provocado de uma forma, né, criminosa, né? Aí em alguns episódios. E isso, querendo ou não, isso vai afetar os recursos hídricos, porque sem a mata não há o ciclo de evaporação, não há chuvas. E isso vai fazer com que aquela região, né, com o passar do tempo, ela vai se tornar infértil, né? Sem os recursos hídricos, sem os recursos naturais. Então, nós temos que repensar muitas coisas. Sempre essa palavrinha aí, repensar, ressignificar, buscar novas alternativas. Qual o problema? Será que os grandes produtores agrícolas, eles realmente pensam nisso? Ou eles só pensam em lucrar, né? Então vamos pensar um pouquinho dentro desse contexto. A contaminação por agrotóxicos e fertilizantes, como coloquei ali no Cinturão Verde de São Paulo, isso também ocorre em regiões interioranas, né? No caso do uso de fertilizantes sem controle, a questão do descarte de embalagens em locais indevidos, né? Então, com as chuvas, esses materiais vão ser todos levados para o curso de água, prejudicando a qualidade da água e a saúde do ecossistema, né? Então é um círculo vicioso, como eu já havia colocado lá atrás, né? Então o uso de fertilizantes, né? Eu tenho um curso de água ali. Aquele curso de água ele tem micro-organismos. Se eu estou dando fertilizantes para aquela água, se eu estou contaminando aquela água com fertilizantes, aquele micro-organismo ele vai crescer de uma forma desordenada sem controle. Então, isso vai fazer com que aquele micro-organismo que estava ali se reproduzindo de uma forma natural, onde os peixes conseguiam dar conta, né, de se alimentar daquele micro-organismo, né, os peixes não vão dar conta, porque ele vai estar se multiplicando de uma forma desordenada, descontrolada. Então, não se dá conta. E isso vai levar à contaminação da água, né, por conta da falta de oxigenação, entre outras coisas. E isso também afeta a saúde humana, né? E a economia. A questão da água, né? Nós temos fonte de econômicas, né, da água. A questão da pesca, a questão de coleta de moluscos, né, de conchas, entre outras coisas. Aí nós temos a erosão, né? A retirada da mata ciliar vai provocar a sedimentação, vai provocar o assoreamento, né, do rio, né? E isso vai fazer com que, né, esse caso, né, o corpo de água, ele vai se degradando com essas atividades. Essa aqui é uma imagem que eu peguei, né, do Rio São Francisco, né? Que é onde você pode perceber que no meio do rio nós temos uma ilha, né? Nós temos um banco de areia no meio do rio São Francisco. Até certos momentos isso não existia, né? Então, com o assoreamento, com o desmatamento dessas margens desses rios, né? Então, isso é um problema sério, né? Porque a quantidade de água e a qualidade da água vai ser extremamente comprometida, né, dentro desse cenário.
alteração do ciclo hidrográfico, né, hidrológico, como eu falei para vocês, sem a planta nós não temos a evaporação, não havendo a evaporação, a quantidade de chuvas diminui muito, então também a capacidade de escoamento, né, dessa água, né, que vai ser despejada na região a partir das chuvas, a questão, né, do aumento da irrigação, né, também vai modificar a evaporação. Então, nesse caso, quando a irrigação ela é realizada em torres de irrigação, então imagina o vento vindo e levando parte dessa água para outro lugar, porque a evaporação, antes da água chegar no solo, ela já evapora, né? Então, isso vai reduzir a recarga dos aquíferos, voltando ao problema dos aquíferos, e a questão da disponibilidade de água a longo prazo, né? Então, a longo prazo, nós ficaremos sem água. A questão do desmatamento e da perda da mata nativa, né? Então, a expansão agrícola muitas vezes resulta na remoção da mata nativa, que é uma mata importante, que mantém o ecossistema extremamente regulado, as matas ciliares. Sem essa vegetação, aumenta a erosão do solo, a sedimentação, a questão da redução da biodiversidade. Uma coisa que é importante também citar aqui, né? O uso de agrotóxicos, ele também mata alguns tipos de insetos que são essenciais para a questão, né, da fertilização das plantas, né? Então, a questão de que uma abelha, né, eu vou tentar matar uma praga, um mosquito que causa uma doença na planta, eu acabo matando também a abelha. E a abelha, querendo ou não, ela vai até a flor da planta e ela semeia, né? Ela vai fertilizar aquela flor. Sem esse inseto, não, a semeadura, né? Não há a questão, né, do processo de fertilização da flor. Então, não haverá fruto, né? Então, existe todo esse problema, né? Existem alguns casos bem pesados, né? Que aqui também no Brasil nós somos um grande produtor de bicho da seda, né? E esse bicho da seda, ele se alimenta de folhas, né? Folhas de amora, né? Então, os produtores de bicho da seda, eles estão sofrendo muito com perdas gigantescas desses animais. Por quê? Porque algumas propriedades, elas usam, né, pesticidas irregulares de uma forma extremamente excessiva, e isso vai chegar até as plantas, que é que os produtores, né, de bicho da seda vão fornecer aos seus animais para que eles produzam. E quando eles se alimentam, eles vão morrer, né? Por quê? Porque junto com a folha foi o pesticida de um outro produtor que não pensou, né? Que não fez o estudo devido para ver qual seria né, o pesticida que não teria tanto impacto, né? Dentro dessa realidade. Aí nós temos o conflito de água, né, que já foi lá no início. Então, por conta do aumento da demanda, né, do uso da água, principalmente por conta do agronegócio, as pequenas propriedades estão sendo profundamente afetadas, as comunidades, né, ribeirinhas, por conta da produção, né, da construção de usinas elétricas, também são afetadas. Tanto é que um dos maiores conflitos por água que existiu, o que nós estamos discutindo, né, nós temos aqui uma matéria, né, então, que reunião discute possível uso indiscriminado de água por produtores rurais, né? Então, há esses conflitos, né? Dentro de áreas rurais, dentro das áreas urbanas. E a competição por esse recurso vai levar à questão de alguns conflitos bem, né, centralizados, principalmente no norte e no nordeste, né? E isso, né, é um problema porque isso não é muito discutido no Brasil, né? Nós vivemos um Brasil, né? Nós vivemos vários Brasis e cada Brasil ele tem uma realidade diferente. E isso, né, como não é mostrado, parece que não existe, né? Nós varremos a sujeira para debaixo do tapete, literalmente. Ou, como nós estamos falando de recurso hídrico, né? Tem gente que varre a sua sujeira para debaixo do tapete com uma mangueira de água, né? Aí, né, esses impactos, eles destacam, né, a importância das práticas agrícolas mais sustentáveis, políticas de gestão de recursos hídricos que promovam o uso eficiente da água e a conservação desses ecossistemas. Então, aqui eu coloquei uma imagem de um sistema de irrigação por gotejamento, né? Então, vai liberando gotas. Então, é necessário que haja políticas públicas, tecnologia para racionalizar o uso desse recurso, né? Porque senão todo mundo vai ficar sem.
A questão do impacto da geração de energia elétrica, né? Então, se cria uma imagem que a produção de energia hidrelétrica, ela é uma energia limpa. Já falei também isso algumas vezes. Nenhuma produção de energia ela é 100% assim, sem impacto, né? Toda a produção de energia ela gera um pouco de impacto na natureza. A hidrelétrica também, né? Então, a hidrelétrica, ela é uma das produções de energia, a hidrelétrica, né? Ela é uma energia que tem baixos impactos, mas há impactos significativos em todas as áreas. No caso, a alteração do fluxo da água dos rios, né? Então, para a construção dos reservatórios, eu tenho que desviar e eu vou comprometer, né, a questão do fluxo de água, né? E isso vai alterar os ecossistemas, afetando a fauna, a flora e também, né, no caso, uma coisa que eu não pensei na hora que eu estava montando esses slides, que eu esqueci, mas é importante, né? Quando nós alagamos uma área imensa, né, nós também destruímos formações geológicas, né? É só pensar por os mais antigos, né? Principalmente quem acompanhou a construção da hidrelétrica de Itaipu, né? Nós temos o fim, né, das sete quedas, né? Então a Sete Quedas, ela foi considerada, ela era considerada um micro, né? Uma microformação, ela era as cataratas do Iguaçu em miniatura, né? Era menor, mas era algo assim lindo que foi totalmente destruído por conta de Itaipu. Então o progresso ele se sobrepõe às questões naturais, às questões da natureza. Então, quando nós pensamos em a energia que nós consumimos, né, qual é o impacto dessa energia que nós consumimos? Né? Então, essa energia hidroelétrica. O deslocamento das comunidades, né? Então, as comunidades que dependem daqueles rios, eles são deslocados, principalmente as comunidades ribeirinhas, as indígenas, as quilombolas. Então, essas populações muitas vezes perdem suas terras a meio de subsistência, afetando diversos, né, desafios para se deslocar e reconstruir a sua vida, né? Então, um filme que eu sempre recomendo para falar sobre isso é um filme chamado Os Narradores de Javé, né? Esse filme ele conta a história de uma cidade chamada Javé, que ela foi afetada pela construção de uma hidrelétrica. E o enredo do filme ele conta a questão dos conflitos entre as pessoas para tentar salvar Javé, né? Mas no final nada deu conta, porque sempre o progresso, né? O conforto de alguns depende do sacrifício de outros, né? Então, muitas vezes o conforto de poucos depende do sacrifício de muitos. A questão do impacto da qualidade da água, então a gente sabe que quando essa água ela passa pela turbina da hidrelétrica, ela vai perder a sua qualidade, a oxigenação. Muitas vezes, né, existe a proliferação de algas e de animais dentro daquele reservatório, além, né, de que a água, né, ela pode perder a sua propriedade de consumo humano. Aqui em São Paulo nós temos uma represa, né, a represa Billings. Essa represa Billings, ela por conta de vários problemas, questão de despejo de esgoto, entre outras coisas, a água da Billings, ela é imprópria para o consumo humano. Nós temos um reservatório gigantesco que ele é impróprio, né, para que nós consumimos. E isso imagina uma hidrelétrica gigantesca, né, como Itaipu, entre outras coisas, além de alterar, né, o ciclo, né, dos peixes, né? Então, os peixes, eles têm um ciclo onde eles vão, né, se reproduzir. Então, eu crio uma barreira gigantesca e pedindo que esses peixes subam a nascente do rio para se reproduzir, então isso vai alterar também o ecossistema, né? Então, a emissão de gases do efeito estufa. Então, quando eu alago uma grande área, a massa biológica que está ali presente, árvores, animais que vão morrer durante esse processo, ele vai liberar com a sua decomposição o gás metano, né? Então, o gás metano ele é responsável, né, pelo efeito estufa. O gás metano ele tem a capacidade de reter maior quantidade de radiação solar do que o dióxido de carbono, né? Então, nesse caso, quando você provoca
a emissão cada vez maior de gás metano, nós estamos aumentando consideravelmente o potencial do efeito estufa. Isso contribui para as mudanças climáticas, que vai alterando tudo de novo, o ciclo da água, temperatura, e isso vai afetar a pessoa que está achando que está ali segurinha, né? Até um certo momento, quando a água vai bater na sua canela, para não falar outro lugar, né? Então, isso é fundamental para nós pensarmos na qualidade de vida de todos. E a fragmentação de habitats. Então, a mudança dos habitats, né? Então, no caso, áreas alagadas, elas vão criar, né, dificuldades para animais que normalmente eles se interagiam, eles vão ter um distanciamento por conta desse reservatório de água. E isso, né, vai impedir, né, com que haja a reprodução dos peixes, de outros animais, e isso vai diminuir a quantidade de espécies, né? Vai reduzir a biodiversidade. E isso, né, afeta a todos, né? Então, quando eu retiro um animalzinho, um inseto, uma planta, né, um fungo de um ecossistema, eu vou alterar ele todo, né? O ecossistema, ele é um sistema muito frágil. Então, qualquer coisinha que eu mudo ali, eu altero tudo, né? A questão da alteração do ciclo da água, não, com a construção das hidrelétricas, eu tenho a diminuição de água em locais, né, que antigamente dependia, né, desses recursos hídricos, eu tenho a evaporação de água e o escoamento da água. Então, isso pode ter consequências para a disponibilidade de água em regiões, né, na sua juscente. Então, dentro dessa questão de disponibilidade, então, quando nós estamos em momento de seca, para que a produção elétrica ela seja mantida, eu diminuo o fluxo de água, né? Isso vai diminuir a oferta de água naquele rio. Quando chove muito, que o reservatório ele fica além da sua capacidade, eu abro as comportas. Então, isso faz com que, né, a comunidade ela seja profundamente afetada, né? A comunidade será afetada de uma forma muito significativa. Aí nós temos o impacto socioeconômico, que é a questão da economia daquele local. Então, há áreas que dependiam da produção de subsistência, né, da produção do seu próprio alimento. Como ela foi alagada, ela perde esse potencial, né, da produção. Eu tenho a criação de empregos em momentos da construção daquela infraestrutura, mas com o fim da construção esse número de emprego ele diminui, principalmente por conta né, da qualificação desses profissionais que não vão conseguir se manter naquelas posições, né? Principalmente uma coisa é construir uma hidrelétrica, uma outra coisa é gerenciar os equipamentos dentro de uma hidrelétrica. Então, essas pessoas elas não vão conseguir se colocar no mercado de trabalho. E, além do mais, como elas perderam os seus meios de produção, né? No caso, a pesca, a agricultura, a coleta de raízes, de nozes, entre outras coisas, essas pessoas vão, né, perder a sua ocupação. Isso é um impacto socioeconômico muito considerável, né, gerando a desigualdade social, que no Brasil é algo impressionante, né? Em torno de, né, 2% da população controla quase 60% do PIB, né? Então, isso explica muita coisa. Então, esses impactos, eles destacam a importância de planejamento cuidadoso para medidas de mitigação, para minimizar os efeitos negativos da geração de energia elétrica nas bacias hidrográficas. Então, nós temos que imaginar situações, nós temos que planejar para que essa produção de energia elétrica, que é tão essencial para o nosso estilo de vida, ele não prejudica outros, e principalmente a questão de que os recursos hídricos eles sejam garantidos para as futuras gerações. Então, pesquisas em energias limpas, energias que não precisem, né, de alagar grandes áreas. Nós temos, né, que o governo deve pensar em incentivo, né, à produção de energia solar, energia eólica, que também são energias que também produzem um certo impacto na natureza, mas são energias que nós podemos diversificar a produção de energia. Nós temos o litoral brasileiro, é um litoral muito, assim, que pode, né, que tem as condições da geração de energia de diversas formas. Tem pesquisas de energia por marés, né? Então, tudo nós podemos produzir energia de uma forma onde não impacte tanto na natureza.
e falar um pouquinho aqui dos comitês das bacias hídricas, que nós chamamos, né, do Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos no Brasil. Então, ele foi criado para promover uma gestão participativa e descentralizada de recursos hídricos, envolvendo representantes do poder público, usuários de água, né, e a sociedade civil. Então, esse comitê, né, ele tem como uma a função de pensar em soluções para que o consumo de água ele comece a se tornar mais racional, cada dia mais racional, buscando com que esse recurso de água, né, o uso, ele seja realmente, né, algo que mantenha o direito de todos, o ser humano de consumir água, a produção agrícola e também a conservação da biodiversidade, né? Então, isso tem que ter ele é um colegiado multirrepresentativo. Então, nós temos parte do governo, parte dos usuários de água e da sociedade civil, né? Então, a agricultura, a produção de energia. Então, todos esses membros, eles vão se reunir para discutir como é que o uso da água, ele pode ser racional. Então, dentro dessas questões, nós temos que pensar na função desse comitê. O planejamento e gestão. Então, planejar questões para que essas bacias hidrográficas elas tenham meta de ação de uma gestão sustentável do consumo de água. A mediação de conflitos, né? Então, ver onde está acontecendo o conflito, tentando mediar para diminuir o impacto desses conflitos. A cobrança pelo uso da água. Então, propor mecanismos justos para quem usa muita água ser realmente cobrado pelo aquele uso, né? E também a questão de criar tecnologias para que o consumo de água ele diminua. A questão do monitoramento e a fiscalização, então monitorar, né, como é que essa água ela está realmente sendo utilizada, né? Se nós podemos constatar irregularidades. A questão da educação e conscientização, então promover campanhas educativas, a conscientização da importância dos recursos hídricos, então trabalhar desde a educação infantil até o ensino superior, também campanhas televisivas, né, na rádio e televisão, na internet, que hoje é onde as pessoas mais estão se informando, né? Então, esse vídeo também é uma forma também de conscientizar, né, para que as pessoas usem a água de uma forma racional. Porque se eu usar muita água, o meu vizinho ali, ele não vai ter o mesmo recurso de água para ele usar daqui a algum tempo, né? E eu também vou ficar sem água daqui a algum tempo. A questão, né, do poder público, né? Então, esses comitês, eles são importantes, né, pelo poder público. Então, representantes dos órgãos federais, estaduais e municipais, respeitando a hierarquia, né? Então, o federal, ele está acima do estadual, que está acima do município, né? Então, o poder público para fiscalizar, né? Para a questão do poder público realmente se colocar no seu papel de fiscalizador, né? E a questão punitiva também, né? Daqueles que não cumprem o seu papel. Os usuários de água, então os representantes dos setores que utilizam a água para a agricultura, a indústria, o abastecimento público e energia, né? Então, essa estrutura. E a sociedade civil, os representantes de organizações não governamentais, associações comunitárias, outras entidades da sociedade civil, que vai defender, né, a parte mais é, frágil, né, desse combate, desse debate, né, que é a questão, né, da sociedade civil, né, o caso, a pessoa que depende da água para a sua sobrevivência, ela vai ter o mesmo potencial de debate com que o grande produtor agrícola, né, com um grande industrial. É só pensar sobre a questão, né, da construção da represa do Belo Monte. Então, houve muito debate, mas quem saiu vitorioso? Como eu falei para vocês do filme Narradores de Javé, quem saiu vitorioso no final de tudo, né? Foi a comunidade que seria afetada ou seria né, aqueles quem está promovendo o progresso, né? O progresso de alguns pelo sacrifício de muitos, né? E a importância, né, desses comitês, que é a questão de você gerar, de você ter uma gestão integrada entre os participativos dos recursos hídricos, garantindo que as decisões sejam tomadas de forma democrática, considerando os interesses de todos para os setores envolvidos. Eles ajudam a promover a sustentabilidade e a preservação dos recursos hídricos essenciais para o desenvolvimento econômico,
a qualidade de vida da população. Então, esses comitês, eles são fundamentais para que ocorra realmente uma gestão integrada, uma gestão equitativa desses recursos, né? Que esses recursos, eles são fundamentais, é inegável. A água, né, é algo que, né, é só depois eu posso até pensar em fazer uma comparação entre a transposição do Rio São Francisco e, né, o fim do Mar de Aral ali na região, né, das ex-repúblicas soviéticas. Então, se nós não realizarmos realmente o uso consciente desses recursos hídricos, né, porque o ser humano ele tem essa visão de que o que importa sou eu e os outros que se lasquem, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque quem pode se lascar somos nós também, né? Então, para finalizar aqui, tem duas perguntinhas importantes. A primeira, né, de qual maneira, né, de que maneira os comitês das bacias hidrográficas, elas colaboram para a gestão, para os desafios dos recursos hídricos, e ela é eficaz para essa função? A questão dos ecossistemas, né, para a questão do desmatamento. Esses comitês, eles, no Brasil, eles são realmente efetivos? E como podemos conciliar o desenvolvimento com a preservação, né? Então, como nós podemos conciliar, né, as demandas sociais, as demandas industriais, as demandas agrícolas com a preservação dos recursos hídricos? Então, como que isso é possível? Né? Então, com isso aqui, eu vou finalizando, né? Eu sempre prometo que meus vídeos serão menores, mas tá difícil, né? Porque são temas bem abrangentes, né? O meu intuito aqui é que eu consiga aprofundar, né, os debates que eu faço em sala, mas, né, com um pouco mais de clareza, com um pouco mais de calma, né, podendo conversar de uma forma franca, né? Então, aqui, né, eu vou finalizando o vídeo, deixando aqui o pedido, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, né, deixa aqui o seu like, né, que eu vou ficar muito feliz com isso, e compartilhe, né, esse vídeo com outras pessoas. Muito obrigado e até a próxima, meus amigos. Vamos continuar o nosso processo de estudos.